Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 25 de setembro, eu vou compartilhar com vocês aqui, começando com o livro de 3º Nef, capítulo 14, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Pedi e dar-vos-á, buscais e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, ser-lhe-á aberto. Bom, aqui o Salvador Jesus Cristo está ensinando aos nefitas a respeito da oração. Aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate, tá insistindo ali, ele vai conseguir aquela bênção que está procurando, tá bom? Mas não é tão simples assim também, né? Então eu gostaria de falar como é que o Senhor ele trabalha conosco, né? Não é toda vez que você pede ali que você vai receber, ou qual é o processo que nós temos que passar para receber as bênçãos por meio da oração. Então eu peguei outras escrituras aqui para possamos entender melhor. Bom, no versículo 12, complementando o que ele está dizendo aqui, ele diz o seguinte: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Essa escritura aqui, que tudo, né, que nós queremos para nós, né, nós também devemos fazer para as outras pessoas. Essa é uma lei, né, dos profetas. Então, aquilo que você planta, você colhe. Então, você tem que fazer bondade para os outros, você vai receber bondade também de Deus. Né? Para melhor explicar essa escritura, né, tem aqui em 3º Nef, capítulo 13, versículo 11, quando Jesus Cristo está dando o exemplo de oração ali. E o que nós devemos pedir em oração a Ele. Ele diz o seguinte: quando nós nos dirigirmos em oração a Ele, devemos dizer: E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A dívida, qual é a dívida que nós temos com Deus, né? É os nossos pecados, né? Nossos pecados é uma dívida. Então, é para nós perdoarmos, para Deus perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados, né? As nossas falhas, assim como nós perdoamos as falhas de outras pessoas. Então aqui, dessa maneira, ele está ensinando uma oração que nos compromete, né? Ou seja, eu me comprometo a perdoar as falhas de meus irmãos e Deus ele se compromete, né, a perdoar as minhas falhas. Então é uma oração aqui que nos compromete. Bom, o presidente Russell M. Nelson no Vem e Segue-me dessa semana, ele falou sobre esse tipo de oração aqui. E ele falou que ele deu um conselho, que nós devemos seguir o exemplo do profeta Joseph Smith, procurar um lugar calmo e sempre buscar ali regularmente, estar buscando ao Senhor para que Ele nos forneça as bênçãos que nós estamos buscando. Então esse é o conselho que ele deu aqui. Eu separei uma outra escritura que enquanto eu estava estudando, me veio à mente, que é Lucas capítulo 18, e Jesus Cristo ele ensina algo aqui, uma parábola, ele conta uma parábola a respeito da persistência, tá bom? Então ele diz assim, ó, Lucas 18 a partir do versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: Faz justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo: Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite homem algum. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não venhas e me importune mais. Né? No livro de Jesus o Cristo, né, quando o James E. Turner está falando sobre essa parábola aqui que Jesus Cristo está contando, ele fala que de maneira nenhuma nós devemos comparar ali o injusto juiz com o que de tanta mulher pedia ali, né, foi lá e atendeu o pedido dela para que ele não seja molestado mais. Né? Nós não devemos comparar o injusto juiz com o Pai Celestial, que de tanto nós insistirmos em algo, ele vai nos dar. Tá bom? Ele fala que o propósito dessa parábola aqui que Jesus Cristo contou é na questão da perseverança da mulher, dela sempre estar pedindo regularmente, né? Não incansavelmente, sempre buscando. Então ele está falando sobre nós buscarmos incansavelmente, sempre estar buscando ao Senhor. Esse é o propósito dessa parábola aqui. Tá bom?
Aí eu peguei outra escritura que está aqui em Doutrina e Convênio 88, versículos 63 e 64, que diz: Achegai-vos a mim e achegar-me-eis a vós. Procurar-me-eis diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ser-vos-á dado, se for para o vosso bem. Então, repare que ele fala aqui, né? Achegar-vos a mim e eu me achegar-vos a vós. Ou seja, é nossa ação, nós que temos que buscar o Senhor. E aí ele vai se achegar a nós. Nós temos que dar esse primeiro passo aqui. E o segredo está aqui no final do versículo, né? Ele fala que o Senhor vai nos conceder se for para o nosso bem. Às vezes nós está passando pelaquela aflição, aquele momento difícil, mas justamente aquele momento difícil está nos tornando uma pessoa melhor, está nos tornando uma pessoa mais forte, né? Está nos ensinando, né? Ou seja, está nos ensinando por meio de experiências. Então, às vezes, não é conveniente que o Senhor lhe responda a nossa oração ali naquele exato momento, naquela hora ali. Bom, e para ilustrar isso e terminar aqui, tem Isaías 55, versículo 8. Por que às vezes o Senhor não responde de imediato? Ou às vezes ele tem algo planejado melhor do que realmente o que nós estamos pedindo, né? Diz assim, ó, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, ele sabe melhor do que melhor do que o que eu realmente preciso, né, para minha vida. Às vezes nós queremos direcionar a nossa vida e em vez de deixar Deus direcionar a nossa vida. Então eu termino com um versículo aqui no Velho Testamento que eu amo muito, tá bom? Se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 9. Diz assim: O coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Ou seja, o coração do homem, ele planeja o seu caminho. Nós podemos planejar o que nós queremos fazer de faculdade, o que nós queremos como profissão, o que nós queremos para a nossa família. Nós podemos planejar muitas coisas e é certo nós fazermos esse planejamento, né? Então, como diz a Escritura, o coração do homem planeja o seu caminho, né? Mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então, mas é Deus que está no controle, é o Senhor que lhe dirige os passos. Os passos, né? Nesse versículo aqui significa a distância que nós vamos percorrer para chegar naquela bênção. Então Deus, ele sabe qual é o momento certo de você receber aquela determinada bênção. E fala dirigir os passos, ou seja, ele pode mudar o rumo da história também. Você está indo ali para a direita, ele quer direcionar a sua vida lá para o outro lado. Bom, ele quer dar um horizonte melhor para você. Então, tanto ele pode determinar quando é o tempo certo, né, de você receber a bênção, como também ele pode estar determinando algo melhor para a sua vida, porque é o Senhor que lhe dirige os passos, dirigir no sentido de mudar a direção mesmo. Bom, então eu compartilho essa mensagem dizendo que eu sei que Deus, ele responde nossas orações e que nossas orações têm que ser constantes, frequentemente orarmos ao Senhor. E fazer como o presidente Nelson disse aqui, que apesar de nós orarmos em família, na igreja ou na hora da refeição com outras pessoas, ainda assim devemos procurar um lugar secreto, um lugar calmo e nos abrir nossa alma ao Senhor ali, como diz o presidente Nelson, e falar das nossas frustrações, falar dos nossos desafios, o que nós estamos passando, conversar realmente com o Senhor das nossas dificuldades e pedir a Ele. E na nossa petição, né, que nós possamos lembrar de nos comprometermos a ajudar outras pessoas também. Ou seja, orar por outras pessoas, para que elas também possam ter alívio dos seus males também. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.